Vamos ver aqui, ó. Olha só, gente. Bora lá. Vamos mostrar essas mentiras aqui. Curso da senhora e também o que deve ser feito em relação a essa defesa. Mais profundidade, poder falar sobre o meu caso. Eu tenho esperança porque... Pra quem não viu, eu fiz uma live inteira explicando lei por lei de tudo que a Zambelli fez, tá? Eu acho que ficou muito bem explicado. Quem tava aqui no dia ficou muito bem explicado, tá? O índio falou assim: tomara que a Débora fuja para constranger Fux e calar a boca dos golpistas bolsonaristas. É isso que todos nós desejamos, querido, que ela fuja mesmo, né? E, né, vamos ver se ela vai fugir ou não. Vamos ver. Bora lá. No pedido de vista dele, a gente já tem uma esperança de que ele possa analisar os fatos com mais profundidade. Na verdade, eu estou sendo condenada a 4 anos de prisão por porte ilegal de arma e 1 ano e 3 meses por outra questão. Nos 4 anos de porte ilegal, é aí que... Fala qual é o crime da outra questão. Por que se fala outra questão? A outra questão é o que você submeteu lá, o rapaz, o Luan, né? Que é constrangimento ilegal com arma de fogo, né? Né, senhora? Fala o nome, certo? Qual foi a outra coisa? E que mora a minha esperança maior. Porque eu tinha porte federal de arma, né? Gente, eu já expliquei essa mentira toda numa outra live, mas eu vou explicar aqui novamente. Não importa se ela tem o porte de arma. A condenação dela não tem a ver com ela ter ou não ter o porte de arma. Inclusive, eu refutei cada argumento do advogado dela quando ele fez aquela exposição oral, tá? Eu refutei cada peça. É o seguinte, a condenação dela de porte de arma ilegal não tem a ver com ela ter porte ou não. Tem a ver a forma com que ela portou a arma. Para você ter um porte de arma, não importa se você só tem a carteirinha do porte de arma. Você tem regras a seguir com relação à conduta para portar a arma. E ela descumpriu diversas condutas do porte de arma, tá? É isso que é. Ela mente. Eu trouxe aqui para vocês, ó, uma impressão do meu porte. Carla Zambelli, leia meus lábios. Foda-se o seu porte. Eu tenho carteira de motorista. Eu posso subir na calçada com o carro? Eu tenho carteira de motorista. Eu posso andar 250 no meio da cidade? 250 km por hora? Eu posso dar cavalo de pau no meio da rua? Não. A mesma coisa com a arma. Você tem o porte, mas você tem diversas regras. Inclusive, você nunca poderia ter andado em público com a arma em punho, porque é proibido portar arma em locais com grande número de pessoas. Você nunca poderia ter ido para o restaurante com a arma. Isso é lei. Você não respeitou as normas do porte de arma. Simples assim. Que mostra que a data dele é de 30 de 12 de 2020. Carla Zambelli, pare de mentir. Na condenação está explícito. Ele nem tocou nesse assunto de que você tem o porte ou não. Ele tá te condenando pela conduta fora das normas e não por você ter ou não ter autorização de portar a arma. Não é isso que te condenou. O que te condenou foi a péssima conduta com a arma, infringindo várias normas legais. Pare de mentir, Carla Zambelli. Aqui você não passa. E em 2023 somente que ele venceu. Eu não refiz o porte porque ele tinha sido cassado. O Afrânio Zucoloto falou assim: Victor, vai que é tu. Eu não entendi. Vai que é tu. Eu não entendi, querido. Se tu puder esclarecer isso aí. Depois de 2022. Então, eu tenho o porte federal da época. Você tem porte federal, Carla Zambelli? Oh, você tem porte? Nossa, foda-se. Tinha o poder de tanto portar a arma. Aliás, você tinha, né? Não tem mais, né? Tá cassado o teu porte, né? Naquele dia, porque naquele dia, que era um dia antes das eleições, só não podia portar a arma quem era CAC. Eu sou CAC também. Você é CAC, Zambelli? Não, fala direitinho. Você era CAC. Porque você não pode mais ter arma nunca mais. Você nunca mais vai ter direito de ter uma arma.
Teu porte foi cassado e o teu certificado de registro, né? Porque isso chama isso, certificado de registro, né, o CAC. Então você também não tem mais. E nunca mais poderá ter. Pela sua conduta criminosa ao portar uma arma. Ou seja, essas tuas alegações não têm absolutamente nada a ver com a tua condenação. Mas quem tinha porte federal podia portar arma desde que não estivesse a 100 metros de uma escola. E a gente não estava perto de uma escola naquele dia. É mesmo? Você não estava perto da escola, Zambelli? Você não estava perto de uma escola? Foda-se! Porque não foi isso que te condenou. Que bom, né? Um dia antes daquilo acontecer, eu tive meu celular vazado. O deputado Janones colocou nas redes sociais dele e eu passei a madrugada toda acordada porque eu precisava limpar meu celular, porque eu era responsável pelas urnas, pelos fiscais de urnas no dia seguinte. O Denilson Alves falou assim: Vitor, esses repórteres não sabem nada das regras de porte de arma antes da entrevista. Então, assim, eu acho um absurdo, tá? Eu acho um absurdo alguém entrevistar alguém sem saber absolutamente nada, só deixar o criminoso falar. Eu acho um absurdo. É por isso que eu não consigo entrevistar esses criminosos, né? Porque eles falam, pô, se eu for lá no programa do Vitor lá, o cara vai acabar comigo no ar, né? Então eles só vão onde vai lá que eles deixam tu falar tudo o que tu quiser. É assim, né? É bagunça. Aqui não é bagunça. Aqui no meu canal não é bagunça. Seguinte, né, no domingo de eleição. Então eu não podia ter mais de 40 mil mensagens, como aconteceu no meu celular, que eu não teria contato com os fiscais do mundo todo. E meu celular precisava ficar aberto para poder estar à disposição dos fiscais, né, caso acontecesse alguma coisa. Então, eu limpei o celular, tive várias ameaças de morte naquele dia. Se você teve várias ameaças de morte naquele dia, Zambelli, sabe o que você tinha que fazer? Não ir pra rua. Só isso. Quem tá ameaçado de morte, fica em casa. Se protege. Vai fazer outra coisa. Não fica rodando pela rua. Tá? Inclusive, naquele dia eu estava almoçando e dali eu iria para uma polícia civil. Já tinha até conversado com um policial civil para fazer os BOs das ameaças de morte que tinham acontecido. Então eu estava em estado de alerta, por isso estava também armada. Na verdade, eu sempre andava armada durante aquele período todo. Naquele dia específico. Nunca mais vai andar armada agora. Nunca mais vai andar armada. Ai, meu Deus do céu. A Lubandi falou assim: segundo Galãs Feios, tem uma escola próxima da ocorrência. Mas, Lubandi, não foi isso que condenou ela. Isso aí pouco importa pra condenação dela. Isso aí não tem nada a ver com a condenação. Isso aí é absorvido, nem faz diferença. Especificamente, eu estava armada porque estava preocupada com a minha segurança e o que aconteceu foi que assim que eu saí do restaurante, eu tive esse homem, né, que com quase 2 metros de altura, me xingando, me cuspiu na cara. Mas tu é mentirosa, hein? Mas vai mentir assim lá embaixo, hein? Que horas que ele te cuspiu, senhora? Mostra no vídeo. Que horas que ele te cuspiu? É só a senhora provar que ele cuspiu. Eu li o seu processo, Carla Zambelli. Eu li o processo, Carla Zambelli. Nem você falou que ele te cuspiu. Que ridícula, gente. Que ridícula. Mais 3 rapazes também estavam com ele, me xingaram bastante, empurraram meu filho, que tinha 14 anos na época, e quando eles me empurraram... Ninguém te empurrou e ninguém empurrou seu filho. A senhora é uma mentirosa. Lê meus lábios, Carla Zambelli. Mentirosa. Tá? Simples assim. Eles receberam voz de prisão do policial que estava comigo. O policial deu voz de prisão pro Luan. Ai, meu Deus! Ele deu voz de prisão por qual crime? Gente, quem não viu a minha live, eu fiz uma live rebatendo todo o processo dela, tá? Tá tudo detalhadinho. Acho que a live faz 3 dias, 4 dias que eu fiz essa live? Por aí. Depois vejam lá, eu rebati ponto a ponto, eu li todo o voto do ministro Gilmar Mendes, eu peguei a apresentação oral do advogado dela, rebati ponto a ponto, acertei tudo, depois eu li do Gilmar Mendes, bateu com tudo que eu falei. Ela é muito mentirosa, gente. Olha, é uma vergonha essa CNN, uma vergonha a CNN deixar ela mentir desse jeito aí. É uma vergonha. E o Luan, ao invés de esperar, né, ou seja, você recebe voz de prisão, normalmente você... Que
é você? E quem é o teu amigo pra dar voz de prisão pra alguém? Ele não fez nada pra ter voz de prisão. Para de ser mentirosa, para de ser maluca. Que voz de prisão? Deu voz de prisão porque ele falou espanhola? Tá variando, mulher. Realmente você levanta a mão, né, e espera a polícia fazer alguma coisa, e ele não, ele fugiu. Quando ele foge e começa a correr, ele me chama de prostituta. E eu tava na frente. Ele te chamou de prostituta? Ele te chamou de prostituta? Mas você não tá sempre na Espanha? Ele te chamou, te amo espanhola. Você mesma fala que você tem uma ligação muito forte com a Espanha, que você morou não sei quantos anos na Espanha, foi você que falou. Ele não falou. Ele falou espanhola, ele não falou prostituta. Ele falou espanhola, te amo espanhola. E você mesma foi dar uma entrevista na Espanha esses dias. Você disse que você tem muitos amigos na Espanha, que você morou muito tempo na Espanha. Foi você que falou isso. Ele falou, te amo espanhola. Eu tava na frente do meu filho, naquele momento eu perdi a cabeça, me arrependo disso. Mentira! Ele não te chamou de prostituta, a senhora é mentirosa. Gustavo e Isabel. Mas eu não tava com a arma sacada naquele momento. Eu só saco a arma depois que eu ouço um estampido de tiro e que mais tarde eu via saber que, na verdade, foi o policial que caiu com uma distensão que ele teve na coxa. O que tem a ver distensão na coxa com um tiro? Senhora Zambelli, que nem de deputada, não dá pra te chamar de deputada, né? Porque deputada é uma coisa que você não é, né? Que você já vai deixar de ser agora, né? Porque já foi cassado o teu registro aí. Senhora Zambelli, o policial que tava do teu lado é um irresponsável. Ele provavelmente vai ser retirado da polícia. Porque ninguém pode andar com uma arma correndo assim, ó. E com o dedo no gatilho. Sempre quando alguém tá correndo com uma arma na mão, o dedo tem que estar alongado no frame da arma. Ele não pode estar com o dedo no gatilho. Se houve um disparo, é porque ele estava com o dedo no gatilho. Ele é um irresponsável. Ele deveria perder o porte de arma também, se já não é que não perdeu, tá? E acabou soltando um tiro sem querer. Não existe tiro sem querer, Zambelli. Isso aí ele deve ter perdido o porte dele também. Esse estampido de tiro fez com que eu sacasse minha arma, porque o Luan continuou correndo. Ai, meu Deus! Senhora Carla Zambelli, a senhora não é policial. A senhora, aliás, não é porra nenhuma. Né? A senhora hoje é só uma criminosa, mais nada. Senhora Carla Zambelli, na lei da excludente de ilicitude, né, que tá abarcada aí a legítima defesa, o ato de sacar a arma é só quando você tem na sua frente uma injusta agressão ou uma iminente ameaça. É só nesse caso. O homem que você diz ter dado um tiro, que você achou que deu um tiro, ele estava de costas para você, fugindo de vocês. Você que estava em perseguição a ele. Ou seja, a senhora estava buscando confronto. A senhora estava perseguindo uma pessoa. Não existe uma só linha, nem dentro das leis e das normas do porte de arma, tampouco existe essa linha dentro da excludente de ilicitude e da legítima defesa. A senhora está inventando conduta, inventando lei. Ninguém do povo pode sacar uma arma para perseguir alguém, para prender alguém. A arma, ela só pode ser utilizada para expelir, para afastar uma injusta agressão ou uma iminente ameaça. Só tem esses dois casos, Zambelli. Você está inventando regra da tua cabeça porque tu é uma irresponsável criminosa. Você não tem condição psicológica nenhuma de ter um porte de arma. Correndo, o policial... Muito menos condição intelectual. Porque para ter porte de arma, você tem que ter conhecimento jurídico. Você tem que ter lido pelo menos as regras do porte de arma. Nem isso você leu. O policial caiu e eu imaginei que ele tinha tomado um tiro. Se ele tivesse tomado um tiro, senhora Carla Zambelli, sabe o que a senhora tinha que ter feito? Se a senhora estava a 10, 15 metros de alguém que efetuou um disparo, a primeira coisa que a senhora tem que fazer é fugir. É correr pro lado contrário. Isso é legítima defesa.
Você não pode dar um disparo em alguém que tá a 10, 15, 20 metros de você. Você não pode fazer isso. Porque na excludente de ilicitude, se você tem possibilidade de fuga, você tem que fugir. É regra. Se você busca o confronto, acabou a legítima defesa. É confronto. Você não tem direito de confronto. Você não é policial. Então, na minha cabeça, eu... Exatamente, Rodrigo Oliveira. Ela inventou a regra, ele colocou muito bem, Rodrigo Oliveira. Ela inventou a lei do legítimo ataque, não é legítima defesa. Ela inventou a lei do legítimo ataque. Exatamente isso. Meu, ela é totalmente fora da casinha, ela não tem nem ideia do que ela tá falando. Eu tava assim, em plenas condições de sacar uma arma, porque... Não tava, Carla Zambelli. Você é uma ignorante. Você não passa de uma ignorante criminosa. Você não sabia o mínimo pra portar uma arma, o mínimo. Eu duvido que você tenha feito o curso. Porque se você fez o curso de armamento, você saberia minimamente isso. Que aquilo ali não é situação pra sacar arma. É mentira sua. Porque você tava em direção ao Luan. Você tava buscando o confronto. Não existe nenhum tipo de oportunidade de busca do confronto. Isso é mentira, tá? Mentira. Porque tinha uma pessoa que tinha tomado voz de prisão, tinha um tiro, o policial estava caído no chão, então para mim era um acontecimento extraordinário. Eu jamais sacaria a arma para qualquer pessoa na rua ou por alguém ter me xingado na rua. Foi muito mais do que isso. Foi muito mais do que isso o quê? O que ele fez para você? Fala aí. O que ele fez para você sacar a arma? Então eu queria ter esclarecido isso para a população já há algum... Nossa, você depois de 3 anos, tu quer esclarecer essa história esdrúxula? Demorou 3 anos pra inventar essa bosta de história? Não deu certo, né? 5 anos de cadeia, né? Vai ter que começar a fazer, ó, já preparar as malinhas pra cadeia. Já há algum tempo, né? É claro que eu me arrependo de ter acontecido isso, porque se eu soubesse que ia ter dado toda essa enfim, esse acontecimento, essa polêmica, si, eu teria... E o processo em si, agora essa questão aí de ter que convencer as pessoas de que eu tenho porte de arma, né? Então, assim... Esclareça, Carla Zambelli, você não tem mais porte de arma. A tua conduta foi contra todas as regras do porte de arma. Você não está sendo condenada por dizerem que você não tinha o direito de portar a arma. Isso não é a sua condenação. A sua condenação é sobre todas as condutas ilegais que você cometeu portando uma arma. Eu me arrependo de ter feito isso, porque eu poderia simplesmente ter voltado pro restaurante, ter ficado lá dentro, né, me abrigado lá dentro. Você acabou de se condenar. A única conduta viável pra você é se você tivesse se sentido ameaçado em algum momento, você nem ter saído do restaurante. Você é uma deputada, você tem condição de ligar pra polícia, pedir uma viatura, você poderia ficar dentro do restaurante, se afastar da ameaça. Você não, você foi buscar o confronto a todo momento. Inclusive você falava pro Luan, fala comigo. O Luan nem queria falar com você. Você falava, fala comigo, fala comigo. Tu é mentirosa, Carla Zambelli. Tu é muito mentirosa, Carla Zambelli, muito. O restaurante já estava fechando e ter esperado esses caras irem embora. Inclusive as câmeras mostram, Isabel, que esses 4 pessoas não estavam sozinhas, eles estavam em mais 3 ou 4 pessoas. Eles entraram numa hamburgueria antes de ter ido lá para a porta do restaurante, eles passam pela porta do restaurante, eles me veem, eles entram numa hamburgueria, eles conversam durante 8 a 9 minutos, tudo isso está no processo. E daí? E daí? E daí? Eles poderiam ter ido pra uma suruba antes, eles poderiam ter jogado uma partida de futebol antes, eles poderiam ter conversado por 8 dias antes, não interessa! Não interessa! A senhora tinha a opção simplesmente de ficar no seu lugar e não conversar com eles. A senhora foi buscar o confronto. A senhora foi pra lá. Carla Zambelli, você é muito mentirosa, é sem noção. Eles não consomem nada na hamburgueria, eles saem e se... E daí? E daí? Posicionam nas esquinas. Então, eles se posicionam já para poder fazer essa ação contra mim. Tanto é fato que as pessoas que filmaram são as pessoas ligadas a esse rapaz. Então, realmente tudo foi algo
Gente, ela coloca argumentos que não tem absolutamente nada a ver com o acontecido, nada. Arranjado, né? Que eu acabei caindo, infelizmente. Mas eu não cometi nenhuma ilegalidade. A argumentação do ministro Gilmar Mendes... Ela não cometeu nenhuma legalidade, nenhuma ilegalidade. Não, ela só correu no meio da rua com a arma apontada pra todo mundo. Gente, é sem noção, gente. É que a senhora até, claro, tendo porte de armas, poderia estar com a arma, mas não poderia ter seguido ele, corrido atrás dele com a arma em punho, como... Exato, é isso que está no voto do Gilmar Mendes, que essa é a conduta proibida para quem porta arma. Mostram as imagens, porque aí não teria sido o direito de defesa da senhora. A senhora estaria ameaçando uma outra pessoa quando correu com a arma atrás dela, mas a senhora disse que perdeu a cabeça e que se arrepende, né? Não, e tem outra coisa. A lei que ele usou para poder me condenar a 4 anos é uma lei contra o porte de arma. Então, assim, na verdade, é como se ele não tivesse... enfim, considerando que eu tenho porte de arma. Ou seja, você tem porte, mas você não pode sacar a arma. E isso daí... Mas é exatamente isso, Carla Zambelli. Sacar a arma ou portar a arma de forma ostensiva tem regra. A senhora não cumpriu a regra. Ele é claro no voto e o voto está perfeito, correto. O porte de arma não te dá o direito de portar a arma ilegalmente. Simples assim. E eu dei o exemplo do carro. Ter a carteira de motorista não te dá o direito de cometer crime com o carro. Meu, qual o problema que a senhora tem para entender uma coisa simples dessa? Isso daí eu tenho... Olha, a Marisete Pivoto Ronsen, muito obrigado. Um beijo pelo superchat, querida. Constrangimento ilegal, que foi 1 ano e 3 meses, que o caso de ter sacado a arma e ter andado atrás dele armada, ele pode me condenar, então, ao constrangimento ilegal, mas não a porte ilegal. Então... Meu Deus do... Gente, é surreal a argumentação. Surreal a argumentação. O constrangimento ilegal é um crime. O porte de arma ilegal é outro, Carla Zambelli. Um não anula o outro, não. A senhora tá viajando na maionese. Então, o constrangimento eu até aceito como algo que eu não concordo, mas eu aceito, né? Eu estava numa situação, sou mulher, estava sofrendo violência política, né? Sofri tanto violência física quanto violência verbal, e quando eu chego até ele, que eu consigo render ele... Consegue render ele! Ela parecia andando daquele jeito dela toda dura. Não rendeu ninguém, Carla Zambelli. Ele tava parado lá dentro do bar, não rendeu ninguém. E detalhe, ele ainda foi embora e te deixou lá no bar sozinha. Para de mentir. Você era mentirosa, não rendeu ninguém. Para, que rendeu o quê? Tu não rendeu nada, tu é uma covarde com uma arma na mão. Todo mundo é macho com uma arma na mão. Você chegou lá 5 minutos depois, mal consegue andar com essas pernas aí, toda molenga. Nem consegue andar. Quase bateu com a arma na parede do bar. Cena ridícula, patética. Cena ridícula. A senhora não pode fazer isso. Carla Zambelli, entenda uma coisa. Constrangimento ilegal foi um crime contra a pessoa do Luan. O porte de arma ilegal é um crime contra a sociedade, é um crime contra as regras do porte de arma, é um crime em que você colocou toda a rua em perigo, é um crime que você colocou todos os transeuntes em perigo. São 2 crimes independentes, são 2 crimes autônomos. Não são crimes que um absorve o outro, isso não existe. Nossa, mano. E exercer a minha defesa pessoal, porque meu porte é para defesa pessoal, quando eu consigo exercer essa legítima defesa, eu... Legítima defesa do quê? Se você não estava sendo atacada, o cara estava fugindo de vocês, o cara estava de costas. Ele estava de costas, mentirosa. De costas, ele estava desesperado, pedindo socorro, fugindo e você atrás dele. Você que ameaça, não é ele. Você que estava ameaçando ele, não é o contrário. Eu guardo a arma e falo assim para ele, vamos aguardar agora a polícia que tá chegando, porque a gente chamou a polícia. Gente, alguém tá falando da de Silva. De Silva tava falando comigo, eu não vi? Me perdoa, é que eu tô pensando aqui, eu não tô vendo os comentários. Me perdoem, gente. Gente, a Rosa Lúcia Ripardo mandou aqui um super stick. Um beijo, Rosa, maravilhosa, querida. O que a de Silva falou que eu não vi? A de Silva falou assim: eu te amo, Vitor, com meu jeitinho diferente de ser.
como me ensinam no CAPS. Eu tenho um jeitinho diferente de ser. Um beijo, Di. Você é uma querida aqui na live. Todo mundo te ama, Di. Todo mundo te ama, Di. Você é maravilhosa, querida. Me perdoa, eu não tava lendo aqui porque eu tô raciocinando. É tanta mentira que eu fico atordoado e eu não tô vendo os comentários. Me perdoa, tá bom, Di? Me perdoa. Vamos lá. E ele simplesmente, quando ele vê que eu guardo a arma, ele levanta e sai com os outros 3 comparsas dele. Comparsas? Comparsa tem você, Carla Zambelli. Comparsa tem você, são todos teus comparsas aí que cometeram esses... A criminosa é você, a condenada é você, Carla Zambelli. Você que tem comparsa. Até hoje, não sei quais são essas outras 3 pessoas, que também são 3 criminosos. A Polícia Civil... Gente, eu quero ser bem claro com vocês. Eu não acho que a justiça é perfeita, tá? Tá cheio de condenação errada. Tá cheio de condenação absurda. Eu já mostrei juízes fazendo coisas absurdas. Eu não concordo com todos os juízes, eu não acho que a justiça é perfeita. Eu mesmo já passei por várias situações absurdas e constrangedoras na justiça. Eu não acho que a justiça é perfeita. Mas aqui eu tô colocando um caso e tô lendo a decisão da justiça que foi perfeita. Não há nenhum erro na condenação. Eu não tô falando que o Gilmar Mendes é perfeito. Mas vamos combinar. Essa decisão do Gilmar Mendes foi primorosa, foi perfeita. Né? A Carla Zambelli é uma sem noção, né? Teve esse senhor eu como vítima, ele como agressor na Polícia Civil, e eu esperei a polícia. Para, Carla Zambelli. Para, Carla Zambelli. Na delegacia, você perdeu o teu porte de arma e você pagou fiança por porte ilegal de arma. Carla Zambelli, na delegacia, você pagou fiança por porte ilegal de arma. Inclusive, a tua condenação por porte ilegal de arma foi baseada também na própria decisão do delegado. Pare de mentir! Eu acho que quem não tá devendo nada espera a polícia e aguarda o que tá acontecendo. O Luan não tava com medo da polícia. O Luan tava com medo de uma maluca correndo atrás dele armada. E um outro maluco também armado dando tiro no meio da rua. O Luan não tava com medo da polícia. O Luan tava com medo de uma deputada e um policial. Policial! Amigo da deputada que dá tiro no meio da rua a esmo. Volta pra tua realidade, Carla Zambelli. Volta pra tua realidade. Não só aguardei a polícia ali, como fui também até a Polícia Civil fazer exame de pólvora na mão para poder ficar provado que eu não tinha dado nenhum tiro nele. Então, assim, na verdade o que aconteceu foi que eu saquei a minha arma para me defender. Quando eu rendi o rapaz... A senhora não tava se defendendo de nada, a senhora é mentirosa. É só mentirosa. O Brasil inteiro viu o vídeo. O Brasil viu que você caiu sozinha. Porque essas pernas frouxas aí, molenga, não consegue nem andar direito. Caiu lá, toda torta lá no chão, ridículo. Cena medíocre, ridícula. O rapaz, que tinha quase 2 metros de altura, eu guardo a arma, e ao invés dele ficar ali e aguardar a polícia, que eu acho que quem não deve, não teme, ele simplesmente levanta e sai. Eu tentei, inclusive, segurar ele, cheguei a rasgar a camiseta dele, mas ele acabou saindo com essa... Você acabou de se condenar de novo. Você tentou segurar ele, rasgar ele, ou seja, a senhora está confessando que ele estava fugindo e a senhora estava buscando confronto, tentando segurar ele e rasgar a camisa dele. A senhora, olha, a senhora acabou com seu advogado. Acabou com seu advogado. Essas 3 pessoas, ou seja, 4 homens contra uma mulher e eu tentando segurá-lo. Me arrependo sim do que aconteceu, porque as pessoas não podem ter ideia de que arma, Gustavo, é algo ruim. Né? Muitas pessoas se defenderam. O Bolsonaro mesmo falou ontem que a política dele de armas diminuiu 30% o número de assassinatos no país. O Guilherme Lazzarini falou assim: você não pode mostrar o vídeo? Que vídeo que você quer que eu mostre? Da Carla Zambelli? Ah, desculpa, meu. Pô, esse vídeo tem de sobra na internet. Eu não vou mostrar o vídeo aqui agora, pô. Já cansei de mostrar. Eu fiz uma live de 3 horas falando sobre tudo da Carla Zambelli, mostrando o vídeo, tudo. Eu não vou mostrar aqui. Não tem nem necessidade, né? Todo mundo já tá careca de saber desse vídeo aí, né? Durante o governo dele. Então, uma arma como essa minha, por exemplo, ela me defendeu de uma possibilidade de... eles estavam me agredindo e quando eu saco a arma, eles param de agredir, eles cessam a agressão. E uma semana antes, eu tinha sido cuspida na rua por um casal homoafetivo.
inclusive saiu em todos os jornais, inclusive aqui na CNN também, e eu não fiz nada, eu simplesmente fiz um coraçãozinho para eles e eu tava armada da mesma. Exato. A senhora tinha que ter feito a mesma coisa. Quando ele falou te amo espanhola, a senhora deveria ter olhado pra cara dele, ignorado e ir pra casa. Só que a senhora não fez, né? Agora toma 5 anos de cadeia, simples assim. Forma, ou seja, uma pessoa A senhora é uma deputada, a senhora não pode ir pro confronto. A senhora é uma deputada. me cuspir na rua ou me xingar, não faria eu sacar minha arma. Não é esse o propósito de sacar uma arma. Ó, o que ele fez? Que você sacou a arma, então você não tem que se decidir, Zambelli. É para legítima defesa em último caso. Ele não te agrediu em nada. Ele tava de costas pra você. Isso é mentirosa, Carla Zambelli. Mentirosa. E o pior é que a senhora mente mesmo tendo o vídeo gravado inteiro. É inacreditável alguém que mente com o vídeo ali gravado. Mas eu imaginei que eu estava em último caso, entendeu? Porque tinha tido um estampido de um tiro. Isabel Mega, com você a palavra. Obrigada. Boa tarde, obrigada por atender aqui o nosso convite da entrevista. Boa tarde, Uribe, para quem está com a gente aqui no Bastidores. Isso tudo aconteceu em clima de véspera de eleição. E o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro relembrou esse fato numa entrevista que ele deu no início da semana em um podcast e associou, inclusive, a derrota dele em São Paulo a esse episódio. A senhora concorda com essa afirmação de Bolsonaro? Como é que está a relação da senhora com ele, sobretudo depois que ele virou réu no Supremo Tribunal Federal? A gente não conversou, e assim, acredito que como ele anda, traz isso, né, essa mágoa de lá de trás, acho que vai ser difícil a gente conversar, mas eu não acho que tenha sido eu a culpada. Eu acho que pode sim. Meu, ela não ataca o Bolsonaro, né, cara? Ela tá de joelho, né, pro Bolsonaro, né? Ela não consegue falar mal do Bolsonaro, ela não pode, né? Ela é muito medrosa, né? Meu, como que pode alguém se submeter a essa humilhação de não... O Bolsonaro falando, ela acabou com a nossa campanha, o Bolsonaro, meu, destruiu ela no ar. E ela não fala mal do cara. Ter acontecido algum tipo de mudança de voto, ou seja, pode ter influenciado, mas não acho que a influência tenha sido tão tamanha para poder tomar a eleição dele. Para mim, o Bolsonaro perdeu por outro motivo e não por esse exatamente da arma. Mas é claro, essa... Gente, eu não sei se vocês perceberam, mas a partir do momento que a Carla Zambelli fala que ele perdeu por outro motivo, mas ela não fala qual motivo é, e a partir do momento que o Bolsonaro diz que ele perdeu a eleição pela Carla Zambelli, vocês todos bolsonaristas, vagabundos, golpistas, ficaram órfãos. Porque não eram as urnas que era o problema da votação do Bolsonaro, não era a urna? O problema da votação do Bolsonaro não era o TSE? O problema do Bolsonaro não era a parcialidade do TSE? O Bolsonaro disse, ela acabou com a nossa eleição. Então quer dizer que vocês são todos os otários que foram presos pedindo recontagem de votos, pedindo código-fonte, todo mundo preso no dia 8, porque estava lá, porque queriam a transparência das urnas, e o Bolsonaro falou no ar, acabando com todos vocês, que a culpa da eleição dele era Carla Zambelli. Vocês são muito otários, né? Muito otários. Essa declaração do Bolsonaro me deixou bastante entristecida, é um peso muito grande, né, que para uma pessoa carregar, ainda mais uma pessoa como eu, que sou patriota, que tem... Patriota, criminosa, corre atrás dos outros com arma, né? Fala tudo que você é, né? Pede golpe de Estado, né? Se eu fosse aí da CNN, eu colocaria do nada, só pra dar um susto, assim. Olha, produção, na hora que eu balançar a cabeça, você coloca aquele vídeo dela pedindo golpe de Estado pro General Costrelas. E aí, General Costrelas, você vai dar o golpe ou não vai? Você vai deixar o ladrão subir a rampa ou não vai? Eu já metia esse, do nada, assim, fora do contexto, pra falar assim, e senhora Carla, lembrando desse caso aqui, a senhora teme uma prisão por conta desse crime que a senhora cometeu pedindo golpe de Estado? A senhora está sendo investigada por isso? O que a senhora fala sobre esse vídeo aqui? Eu já metia esse, assim, no meio, assim, do nada. Que tem uma responsabilidade muito grande para com as pessoas, né, para com o meu país. E desculpa minha mãe passando aqui.
Atrás? A senhora tá passando atrás deles. Coisas do ao vivo, deputada. Deputada, a senhora vai procurar Jair Bolsonaro para conversar e a senhora também vai procurar o Luan Araújo, que é esse jovem que acabou se envolvendo nessa polêmica com a senhora? O Luan não, porque ele continuou falando mal de mim depois daquilo. Tu queria que uma homenagem do Luan, Zambelli? Tu queria que o Luan fizesse o quê? Um altar com a sua cara lá em cima? Ou de repente com a tua perna molenga lá, que fez você cair, né? Porque foi a tua perna que começou isso tudo, né? A culpa toda foi da tua perna. Ele foi extremamente bruto. Quem diria que uma perna flácida fosse dessa confusão? 5 anos de cadeia. 5 anos de cadeia por causa de uma perna flácida, gente. Puta merda, que merda, hein? Eu passei na mão desse homem, não tá escrito, nunca tinha passado na minha vida. Eu continuo achando que ele é um criminoso, que não se trata uma mulher da forma como ele tratou. Ele me chamou de prostituta. Pera aí, gente, tem alguém me ligando aqui, deixa eu ver quem é que tá ligando, rapidão. Alô, quem fala? Desligou, vamos lá. Prostituta na frente do meu filho, me chamou de diversas palavras que eu não posso repetir aqui, porque a gente pode ter crianças assistindo a esse... Deixa eu tentar ligar de novo pra pessoa aqui, peraí. Que ela desligou, não sei porquê. Me ligou aqui e desligou? Liga, eu atendo e desliga. Aí eu ligo de novo, não atende? Bom, sei lá. Não quer atender, não atende. Vamos lá. Esse programa. Então, o Luan, para mim, é uma pessoa que, se eu vê-lo na rua, eu atravesso a rua para não cruzar com ele. Isabel Lega. Como é que ficou a relação da senhora, desculpa interromper, como é que ficou a relação da senhora com a bancada na Câmara dos Deputados e com o bolsonarismo? A senhora se sente de fato isolada? Conta com eles quando esse processo, ao final dele, for enviado para a Câmara também, diante da possibilidade ali que, enfim, já está sacramentada pelo resultado que a gente tem aqui. É claro que a senhora vai ter direito a todos os recursos possíveis, mas se o desfecho de fato for a Câmara votar a cassação do mandato da senhora... Isabel, obrigada pela pergunta. Gente, esse negócio que a Câmara vai votar a cassação dela, isso é tudo balela, tá? Porque a condenação criminal da Carla Zambelli automaticamente já acaba com o mandato dela. Ela tem uma condenação criminal acima de 4 anos. A condenação automaticamente já acaba com os direitos políticos dela. Isso está inclusive na decisão do ministro Gilmar Mendes. Não depende da Câmara votar ou não votar a cassação. É lei. A condenação dela automaticamente reflete na perda do mandato e na perda de todos os direitos políticos que ela tem, tá bom? Pelo tempo da pena, que é 5 anos e pouco. Todos os deputados da bancada entraram em contato comigo, mandaram mensagem, alguns fizeram vídeos, mas eu tenho apoio de todos eles. Todos eles acham que aquilo é uma perseguição política, que foi... vários fizeram, inclusive, vídeo mostrando o meu porte de arma e falando que... Teu porte de arma pouco importa, Zambelli. Para com esse fetiche de porte de arma. Acabou. Você nunca mais na sua vida vai ter porte de arma. Acabou. No Brasil você não tem porte de arma nunca mais. Tá? Acabou isso aí. E que eu não posso ser processada por isso, ser condenada por isso. Então... Você pode ser condenada, tanto que você já foi condenada. Né? Tá faltando pouco. Só tem um pedido de vista, mas daqui a pouquinho você tá condenada já. Eu tô muito tranquila com relação à bancada bolsonarista. E eu acho que um dia Bolsonaro também vai perceber que não necessariamente o que aconteceu comigo foi o que tomou a eleição dele. Eu acho que ele tá num momento difícil, e nesses momentos difíceis é natural a pessoa acabar agindo de uma forma mais extremada, né? Ele ontem mesmo já disse que eu tive uma injustiça. Não. Pode terminar. Então, assim, eu tenho o apoio do presidente, apesar de ele ter essa opinião sobre a questão de eventualmente ter perdido a eleição por minha causa, mas ele também acha que foi uma injustiça, porque eu tinha porte de arma, e toda a bancada vai seguir isso. Então, eu tô muito tranquila com...
Meu, vocês têm porte de arma, vocês são muito irresponsáveis. Vocês não sabem nada sobre porte de arma. Vocês não conhecem nada sobre arma. Vocês são irresponsáveis. Vocês não têm nenhum tipo de noção. Com relação à bancada bolsonarista, com relação aos meus eleitores sabem que eu estou arrependida do que eu fiz, então que não é algo que eu faria num dia normal. Eu estava num dia anormal, né? O próprio Gustavo Gayer falou sobre a questão das ameaças de morte que eu tinha tido durante toda a madrugada, estava sem dormir. Então eu conto com os meus amigos e conto também com o Hugo Mota para... Tem uma pessoa que estava me perguntando sobre o Marco Túlio, que eu falei, aquele golpista Marcos Túlio, que é advogado, inclusive, e que eu tenho uma live que eu fiz inteira dele, uma live inteira sobre ele, tá? E aí tem uma pessoa perguntando, pô, agora ele tá fazendo tratamento, por quê? Tratamento não, ele tá fazendo um laudo psicológico, por quê? Porque esse Marcos Túlio, depois eu vou explicar, vamos terminar de ver a Zambelli aqui, daí eu já explico já, vamos lá. Para poder colocar isso como chama, no plenário, né? No plenário, para poder a gente ter a votação da cassação. E eu acho que ali no plenário eu vou ter direito à defesa. Então vou já começar a espalhar o meu porte, né? Mostrar para as pessoas que eu tinha porte de arma e tudo. Mano, ela é sem noção, ela não aceita. Meu, eles não estão caçando você pelo porte de arma, e sim pela maneira com que você conduziu a arma. Meu, não tem nada a ver com o teu porte. Gente, Meu, ela é sem noção. Para tentar fazer com que eu não seja caçada. Eu vou chamar o Pedro Venceslau para participar da entrevista. Deputada, 2 perguntas rapidamente em uma. Primeira, que acho que não deu tempo da senhora responder. A senhora vai procurar Jair Bolsonaro para conversar depois desse momento difícil? Segundo, a senhora acredita que vai ser caçada? A gente tem um processo de cassação, Gustavo, que é o que que vai subir agora para o TSE, né? Esse processo, que foi no TRE, agora subindo para o TSE, eu vou até o final com ele, porque eu não quero perder, eu não quero que meus votos sejam cancelados. Isso porque, se meus votos forem cancelados, de 2 a 3 deputados podem perder o mandato, e 80 milhões de fundo do PL podem... Gente, agora ela não tá mais falando da arma, tá? Ela tá falando da cassação, pelo abuso do poder, acho que econômico, que aconteceu na coisa dela. Aí sim, ela é outra cassação, tá? É outra coisa, tá? Tem 2 cassações, uma pelo Tribunal Superior Eleitoral e outra pela condenação da arma. São 2. Só que uma delas, né, ela perde o mandato porque ela foi desonesta, supostamente desonesta, na eleição. Aí cai, inclusive, os deputados pela proporcionalidade, tá? É outra coisa. Bom, gente, já tô cansado de ver essa mulher aqui na tela, não dá mais, eu tô até enjoado já de ver essa mulher na tela.